apetrechos. Tirar também a máscara. Fica muito melhor para apresentar a escola. Já está gravando? Nós estamos numa parte importante da nossa escola sagrada, que é Jesus, ele abordando o assunto daqueles que se opõem ao conhecimento da verdade e à prática da verdade. E agora ele entra num assunto muito interessante, que ele está abordando os seus servos, os fiéis e os infiéis. Semana passada nós vimos que ele conta então uma parábola. É uma forma muito interessante de Jesus apresentar, usando como ponto de contato e de análise daqueles seus ouvintes, coisas do cotidiano. Então a parábola é uma história contada para que haja então uma compreensão mais apropriada, principalmente usando símbolos e linguagem daquilo que eles conhecem no seu dia a dia. Quando a gente vai fazer uma análise da parábola, muitas vezes, ela não tem interesse de ficar lidando com seus pormenores. A gente viu ali parábola de quem plantou, de quem colheu, de quem vendeu, de quem não prestou conta com o que tinha que ser acertado e tudo. A parábola, ela não está preocupada com, porque eles faziam comércio assim, dessa forma, dessa maneira. Daqui a pouco nós vamos chegar numa parábola aqui que ele fala de talentos, que são quilos de ouro ou de prata. Mas a intenção da palavra de Jesus não é querer dizer, faça a conta aí nos dias de hoje, quantos milhões de reais é isso. Não é disso que ele está querendo falar, de como é que é o relacionamento do servo com o seu senhor na hora de lidar com aquilo que lhe foi delegado, com aquilo que lhe foi apresentado, pedido, para que ele pudesse estar lidando com aquela situação, com aquela circunstância. Então, muitas vezes, nós vamos lidar com uma parábola e às vezes as pessoas querem tirar tudo dela ali, a parábola do semeador, a águia que está voando, que é um provérbio, né? Muitas vezes Jesus não está querendo lidar com aqueles detalhes são corriqueiros do dia a dia, a parábola é só para apontar, tá vendo? Não tem quando a gente lida dessa maneira? Então é assim, assado, pronto. Muitas vezes é só isso. Nós aqui no estudo, às vezes, aprofundamos um pouco mais, para a gente entender um pouco do processo, até mesmo para a gente conhecer um pouco mais da situação. Nós estamos 12, 13 mil quilômetros de lá, nós estamos 2.000 anos longe de Jesus, do tempo de Jesus, 2.500 anos longe das maiorias das tradições que ele tem, eles e o povo dele, que chegaram até ele. 3.000 anos dos reis de Israel que eles fizeram, estabeleceram com o santuário um templo. De 3.200 a 3.500 anos de um tabernáculo, de um culto estabelecido por um líder, que é o Moisés, que é um ungido, inspirado por Deus. Então, às vezes a gente tem que realmente buscar alguma coisa do que está se tratando, como se trata aqueles assuntos, para a gente entender um pouquinho a mediação do que essas palavras, esses ensinamentos estavam querendo falar para a gente. Semana passada, então, nós lemos até o 47, foi isso? Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 24. Ele está lidando aqui agora, exemplificando para os seus ouvintes. É o capítulo 24. Ele está falando de servo fiel e servo infiel. O prudente e o imprudente. Vamos lá, alguém para ler para nós? 45, 46, 47. Agora pode ler o 48. Vamos fazer o seguinte, vamos ler toda a perícope, até o 51, faz favor. Vamos ler? Quem vai ler para nós? Começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os débitos, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Pode ler o 51. E separá-lo-á
Então nós estamos vendo ali o que está acontecendo aqui. Ele tem o servo fiel e o prudente. Ele constitui sobre a sua casa, você vai resolver. Tem uma novela passando aí, nós vimos tudo aí o que o José estava fazendo na casa de Potifar. O seu senhor, o seu amo, saía, viajava, ia para os embates e combates, seja o que for, confiado que a casa dele estava toda guardada por esse servo. Nos tempos de Jesus e antes de Jesus, era muito comum os senhores estabelecerem entre os seus servos alguém que fosse o mordomo. E este, então, ia tomar conta de todos os outros servos, de todos os seus afazeres, de todos os cuidados com a casa. Porque o Senhor, ele ou ia viajar para longe, daqui a pouco nós vamos ler uma parábola que vai para uma terra estrangeira, quer dizer, muito longe. Então, eles tinham todo esse capricho, esse cuidado, e então de terem servos que tomavam conta, enquanto eles tinham que ter os outros afazeres, as outras coisas que deveriam fazer. Isso era normal. Então, quando Jesus começa a usar essa linguagem, todos sabem que aquilo ali era usual. Tá certo? Então, quando ele vier, achar o servo servindo bem. Então, ele vai colocar sobre todos os seus bens. Mas tem o mau servo. E se esse mau servo achar, o meu senhor está demorando, ele foi para muito longe. E aí não vou ficar esquentando a cabeça, não, vou fazer do meu jeito. Aí começar até aqui espancar os outros servos, comer, beber com os bêbados. Então, reter o que poderia estar dando para os outros. Nós vimos até semana passada, nós demos uma passagem sobre isso, quando a gente leu 1 Timóteo 5,8, quando ele diz que se o servo de Cristo não toma conta bem da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos e dos seus, ele é pior do que o infiel. Então, não pode ser espancador. Tem outras seções ali, tanto em Tito como em 1 Timóteo, que Paulo está escrevendo dizendo, o presbítero não pode ser espancador, não dar ao vinho, tal, essas coisas, toda aquela sequência que ele falou. Então, nós temos que também ter os mesmos cuidados, está implícito isso aqui. Está implícito isso aqui. Então, o que ele diz desse servo? Vai separá-lo, vai destinar a sua parte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? São os intérpretes, né? São os atores. O hipócrites, quer dizer, é um texto, é um termo teatral. Você tem, é uma personagem. E aqui ele está falando de servo. Servo é servo de quem? Aqui é servo do reino. Ele não está falando de ímpio, não está falando de infiel, não está falando dos inimigos, daqueles todos que do capítulo 24 para trás, tudinho estava tratando. Quando lidava com os herodianos, com os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, que não levantavam, né, com o dedinho minguim, o esforço para... Não, está lidando... Agora, nós estamos lidando com os da casa de Deus. Com os do reino dos céus. Deus, então, através desse Senhor, é uma figura de linguagem, vai começar a dar dons e responsabilidades aos seus servos. E na hora que eles tomam posse daquela responsabilidade, eles têm que ter um compromisso com o que vão realizar. O primeiro compromisso que Deus dá para o homem é com a sua família. Ele governa bem a casa, ele vai ter um bom trabalho na igreja. É lógico que tem circunstâncias, situações diversas e adversas. Mas, em regra geral, é isso. Vai fazer bem feito. Para esse que se espera que faça bem feito, ele vai dizer que eu vou te colocar sobre os outros servos, os demais servos e todos os bens. Então, eu volto e acho que está tudo muito bem feito. Agora ele vai ter vai aumentar o seu cargo e o seu ofício. Vai ter um benefício ainda maior, vai ter um galardão, né? Ele agora vai para uma classe superior dentro daquilo ali que o seu Senhor esperava. E o mal? O malvado vai ter lugar com os hipócritas ou ímpios, porque ali vai haver pranto e ranger de dente. Por quê? Porque eles são malvados. Por que eles são malvados? Porque eles fingem que são bons. Eles fingem que são bons servos. Eles fingem que estão fazendo o papel que Deus delegou a cada um deles e delas, a cada um de nós. A gente finge e não faz como tem que ser feito. E isso aí é muito sério, porque pranto e ranger de dente é onde tem destruição e morte e sofrimento. Então, é uma questão muito séria
em que a gente tem que perceber. Jesus não está aqui agora falando para aqueles que estão do lado de fora. Ele está falando para aqueles que estão dentro. Mateus 8. Versículo 12. Vamos ler aí. Alguém para ler Mateus 8, 12. É o livro de Mateus 8, 12. Então, temos responsabilidades como crente. Não apenas aqueles que têm o seu ofício na igreja, quer sejam os porteiros, as porteiras da igreja, diaconisas e diáconos, ou presbíteros e pastores, ou músicos, ou seja lá o que for. Os mesários, não, todos nós individualmente temos um compromisso com esse trabalho de Deus. Já achou aí? Vamos ler? Quem vai ler? E os filhos dos reis serão lançados nas trevas exteriores. Olha. Haverá pranto e ranger de dentes. Então, os filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores. Agora são os filhos do reino. Não são os de fora, são os filhos do reino. Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Capítulo 13 agora de Mateus. (41, 42 e depois os 50). Veja que escolherão do seu reino. Pode continuar. Alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 50. E lançar alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quer dizer, a mesma linguagem do versículo 51 do capítulo 24 que a gente leu agora. Então, é uma coisa muito séria, nós temos que aprender a lidar com isso de uma forma clara, objetiva, porque disso depende a nossa salvação. É como dissesse, então, não se assemelhem ou não imitem esses que eu já denunciei há tanto tempo, dizendo que eles são falsos, que eles são hipócritas, que eles estão fazendo coisas erradas. Não todo fariseu era assim, nem todo saduceu, nem todo escriba, nem todo povo era assim. É uma forma geral, genérica, e ali tinha aqueles que faziam dessa forma. Uma grande multidão serviu a Jesus, ouviu o que ele pregou, foi atento e se converteram. Então, isso tem que ficar claro e patente para nós. Então, vamos continuar então o nosso capítulo agora. Nós vamos entrar no capítulo 25, onde Jesus continua com o seu sermão e agora ele vai apresentar algumas parábolas para a gente entender do que é que ele está falando. Então, alguém para ler para nós aí, capítulo 25, versículo 1, 2, 3 e até o 5, de 1 ao 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tem que ficar claro o seguinte, vou começar de trás para frente. Quando aqui está dizendo, tosquenejaram todas e adormeceram, ele não está repreendendo, nem está chamando atenção. Lembra? Jesus, vem cá vocês três orar comigo. Aí ora, puxa vida, eu comecei a orar, vocês já estão dormindo? Aí Jesus realmente ralhou com os discípulos. Não é isso que a parábola está querendo apresentar. O tempo passou e elas dormiram, porque a atenção que vai dar é o que vai acontecer a partir do versículo 6. Por isso que vai dizer, tosquenejaram e dormiram. Levantaram e agora, então, quando levanta, tem uma história acontecendo aí. Então, veja bem, aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante a virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui não diz se elas são as acompanhantes da noiva, aqui não diz se elas são parentes da noiva, quem não tem essa situação. Se elas são as noivas em si.
esse assunto, por isso que eu estou falando. A parábola, muitas vezes, não está preocupada com esses detalhes. Então, a gente, às vezes, gasta muita energia para querer entender esses detalhes. Ah, por que está dizendo que 10 virgens, elas são as noivas, não é a noiva? Como é que é? Entendeu? Primeiro, quando diz 10 virgens, na gematria judaica, na linguagem judaica para lidar com números, o 10 é pleno, é todo. Tá? Nós vamos ver que são 10 virgens, tá certo? Depois você vai ver os 10 talentos. Eles são interessantes. A profecia de Daniel, das 70 semanas de anos. Ah, são 70 semanas. 70 semanas vezes 7 dias cada semana são 490 dias. Em profecia, 490 anos. Olha como é que eles calculam no Talmud, nos seus livros assim. Ah, são 10 jubileus, porque um jubileu são 50 anos. 10 jubileus, 500 anos. 500 anos menos 10 anos. Quer dizer, 10 jubileus menos 10 anos, aí vai dar os 490, que é 500 menos 10, 490. Então, eles lidam com essas questões desses números, dessas coisas assim. É comum entre eles. E Jesus vai se apropriar também dessa forma de linguagem. Quer dizer, no pleno da coisa, 10 virgens. 10 virgens representam o quê? A igreja. 10 virgens representam simplesmente a igreja e a sua história. Está entendendo? Agora, quando ele lida com isso aqui, ele está separando as moças, está classificando. Ele diz que 5 são sensatas e 5 são insensatas. E essa questão aqui de lâmpadas e óleo é uma expressão de vigilância noturna. Existe sim o costume do casamento judaico, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas a Bíblia, no Gênesis capítulo 2, vamos ver aqui, Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Quem achar pode ler. Gênesis 2, versículo 22. Vamos ler? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, no início, a mulher foi levada ao homem. Hoje, nos nossos casamentos, quando acontece, né, geralmente o pai da noiva é que leva a noiva até o noivo. Ali nessa parábola nós estamos vendo que as virgens que formam a noiva estão esperando a vinda do noivo. Uma situação diferente ali. Salmo 45. Salmo 45. Versículo 14 e 15. Pode ler o 13. 13, 14 e 15. Vamos ler? Salmo 45, 13, 14 e 15. Quem vai ler? A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que as acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Então vê que as virgens levam a noiva, né, levam a filha do rei até ao rei. Então, para a gente entender que quando Jesus usa essa parábola, tem a ver essas virgens, essa entrega, só que lá no Gênesis e tudo a gente vê que é o contrário. Mas quando a gente lê Cantares de Salomão, vamos lá, capítulo 5, verso 2. Cantares 5, verso 2. A noiva canta como o seu amado vai chegar para ela. Vamos lá.